Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para ser de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. A paz, meu irmão Tiago. Deus te abençoe, meu irmão. Bom te ver aqui mais uma vez. Meus irmãos, convido a todos agora a nós a orarmos, a pedir ao Senhor da sua iluminação, para que assim possamos vir a compreender parte por parte do que será dito aqui. Amém? Deus amado, Pai glorioso, louvado seja o Teu nome, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por mais este momento, por mais esta tarde, Senhor Deus, em que todos nós nos colocamos à Tua disposição, Senhor Deus, para ouvir mais a Sua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor, acerca do Teu Evangelho. Pai Santo, conceda-nos a Tua graça e ilumina-nos, Senhor, concernente ao que vai ser dito aqui esta tarde. Por favor, Senhor Deus, mas não somente a estes que aqui estão neste momento, mas os que ainda virão e, posteriormente, aqueles que verão o vídeo, Senhor Deus, mais à frente. Por favor, glorioso Deus, conceda-nos essa graça. Ajuda-nos a fixar a nossa mente, Deus amado, e deixá-la a mente aberta para que possamos, assim, entender tudo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como hoje é o início da exposição, eu devo trazer a todos um contexto em que esta carta ela foi escrita, tá bom? Em que contexto esta carta ela foi escrita e qual foi o motivo da escrita desta carta de Paulo aos Romanos, tá bom? Então, não deixe de acompanhar, porque isso é muito importante para as exposições, para os textos, para as passagens que nós iremos abordar. Isso é extremamente importante a gente entender e gravar o que eu vou falar nesse início, antes da gente entrar propriamente no texto, tá bom? Então, em primeiro lugar, essa carta ela é considerada uma carta missionária, tá bom? Porque Paulo ele tinha a intenção, o desejo de ir a Roma, sim. Entretanto, não ficar em Roma. O desejo dele era ir a Roma, porém com a intenção única de passar de Roma até a Espanha, aonde ele gostaria de fazer um trabalho ainda maior missionário, tá bom? A gente pode comprovar isso, se você já estiver com sua Bíblia aberta, lá no capítulo 15 da carta de Paulo aos Romanos. Ele vai dizer, a partir do verso 14, que aonde ele estava, que era em Jerusalém e nas circunvizinhanças, todos os lugares aonde ele já tinha feito as suas viagens missionárias, o trabalho dele já tinha cessado, já tinha parado, ele já tinha concluído todo o seu trabalho, ok? E não tendo mais campo missionário para ele trabalhar, levar este evangelho, agora o desejo dele é passar a Roma e, após ir a Roma, chegar até a Espanha. Deixa eu só me encontrar aqui no texto exatamente. Lá no verso 24, acompanhe comigo. Ele diz assim, ó. Vamos ao verso 23 primeiro, para comprovar o que eu acabei de dizer. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá
seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então, meus irmãos, isso está aqui sendo comprovado. Outro motivo que aqui está expresso no verso 24, em que ele diz em ir até Roma, porque Roma era o centro daquele mundo conhecido, né? O centro do mundo do contexto de Paulo. Eu costumo dizer que nos nossos dias, o centro do nosso mundo, né, aonde a economia é a maior, aonde se quebrar, todo o resto do mundo quebra, né, de certa forma, é os Estados Unidos. É o país mais rico que se encontra na atualidade. Roma era a mesma coisa, não somente o centro econômico, mas centro religioso. E Paulo, ele sabendo disso, ele queria ir a Roma para ali falar sim a respeito do evangelho, porém ser por eles, como um projeto missionário, ser enviado com toda com todos os valores, né, com todos os mantimentos, tudo aquilo que ele necessitasse para pregar o evangelho na Espanha. Todo o financiamento, era esta palavra que eu estava procurando, todo o financiamento que ele precisasse, ele estava esperando da igreja de Roma para que eles pudessem conseguir, tá bom? Vai deixando seu comentário aí, ou qualquer tipo de pergunta, qualquer dúvida que ficar no decorrer dessa exposição, tá bom? E no momento oportuno eu vou parar e ler um pouco. Mas vamos lá, meus irmãos, tendo todo esse contexto por detrás, para que nós venhamos a entrar na carta, agora, de fato, a gente vai entrar no texto. Então ele inicia dizendo, no seu verso 1, ele diz, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Paulo aqui ele está se cumprimentando, ele está se identificando, ele está dizendo à igreja de Roma quem ele é. Por quê? Os romanos não o conheciam ainda. Paulo ele é muito conhecido, ok? Aonde ele estava pregando o evangelho. Porém, agora, neste momento, aqui para a igreja de Roma, ele era um ser desconhecido. Tanto ele para os romanos, tanto os romanos para ele. Apesar da fama de Paulo ser muito grande. Ainda assim, os irmãos romanos não sabiam praticamente nada, senão nada, a respeito de Paulo. Tá bom? Então aqui ele está se identificando, dizendo quem ele é, o que ele faz, tá? E para que ele está querendo ir a Roma. Por isso ele vai aqui nos dizer, olha, Paulo, servo de Jesus Cristo, isso é quem ele é. Aqui nessa palavra servo, no grego, o literal grego, que é doulos, escravo, Paulo aqui ele está se identificando exatamente como um servo do Senhor, no sentido de estar ligado ao seu Senhor, no sentido de reconhecer a Cristo como o seu Senhor, ok? Daqui, meus irmãos, nós podemos já tirar um ensinamento para nós. Como que nós temos vivido a nossa vida? Eu acredito que eu estou falando aqui somente para pessoas cristãs, somente para pessoas que se identificam com Cristo, pessoas que querem, que desejam servir a Cristo, que têm Cristo como seu único suficiente Salvador. A partir disso, eu novamente repito, como que você está diante de Deus? Será que você é como Paulo, um servo, um escravo? É assim que você se vê? É assim que você se encontra? Você serve a Cristo ou a si mesmo? Você serve aos seus próprios desejos ou ao seu Senhor? Vamos notar aqui algo muito interessante também, que Paulo aqui ele não está se colocando como um escravo que, como a gente conhece, né, no tempo da escravidão, por exemplo, que eles eram obrigados a fazer alguma coisa. Mas Paulo está dando uma outra ideia de escravo. Se você puder ir junto comigo lá em Êxodo, no seu capítulo 21, Êxodo capítulo 21, verso 1 ao 6.
Êxodo capítulo 21, verso 1 ao 6. Enquanto você vai procurando aí, meus irmãos, eu vou lendo aqui, só para a gente ganhar tempo, tá bom? É porque essa carta de Paulo, principalmente esta, ela tem muitos ensinamentos. Então, se eu parar muito, a gente vai ficar um tempo muito grande aqui considerável, tá bom? Então diz assim, ó, são estes os estatutos que lhes proporás, se comprares um escravo hebreu, que fique muito claro, um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro de graça. Se entrou solteiro, sozinho, sairá. Se era homem casado, com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressamente disser: eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o senhor lhe furará a orelha com uma sovela, e ele o servirá para sempre. Eu não tenho a intenção de tirar toda e qualquer dúvida a respeito desse texto que eu acabei de ler, mas quero pegar a essência desse texto para te transmitir o que se refere o escravo que Paulo está se colocando lá em Romanos capítulo 1. O contexto desse texto aqui, meus irmãos, o que nós podemos entender é que todo e qualquer que se fazia escravo hebreu, tendo em vista que Deus ele não autorizava fazer um irmão ao outro, no caso, um hebreu ao outro, como escravo para sempre, ok? Mas somente por um tempo, principalmente para pagar dívidas. Depois de 7 meses, né, como aqui está se referindo, este deveria ser libertado, ok? No 7º mês ele deveria ser liberto, né, da escravatura. Ele não deveria continuar servindo como escravo. Porém, se ele, por intimidade com o seu senhor ou por qualquer outro motivo, ele desejasse continuar servindo ao seu senhor, agora por livre e espontânea vontade, ele poderia. Então é exatamente assim que Paulo está se colocando aqui. Ele está dizendo: olha, eu sou servo de Cristo por espontânea vontade, ok? Por espontânea vontade, no sentido de eu me agrado de servir a Cristo, eu amo servir a este Senhor, Ele não me oprime, Ele não me coloca algemas nenhuma, pelo contrário, Ele me libertou, Ele me comprou por excelente preço. Vá lá em 1 Coríntios, uma carta depois, para quem não tiver o costume de manusear a Bíblia, uma carta depois de Romanos, primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo 7, no seu versículo 23. Diz assim, ó: por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Não vos torneis escravos de homens. Na tradução da nova linguagem de hoje, perdão, da nova tradução internacional, né? Ela fala assim, ó: foram comprados por alto preço. Ou posso colocar por excelente preço. Logo, não vos torneis escravos de homens. Então o contraste aqui é exatamente esse que nós podemos fazer. Se eu sou servo, se eu sou escravo de Cristo, por amor a Ele, por aquilo que Ele já fez para a minha vida, eu desejo servi-lo, logo eu não devo me fazer escravo de homens, ou até mesmo meu próprio escravo. Em que sentido? No sentido de medo. Trazendo para o nosso contexto em que estamos vivendo, há muitas pessoas com medo, e eu aqui não estou querendo diminuir o medo de ninguém. É medonho de fato o que está acontecendo. É medonho, mas o medo que eu estou me referindo é o medo que te paralisa.
é o medo que te impede de orar, é o medo que te impede de abrir a sua Bíblia, é o medo que te impede de você pregar o Evangelho, é o medo que te impede de você viver uma vida tranquila, de você conseguir dormir à noite, de você dar amor a quem está do seu lado, a você dar uma atenção, enfim, não permitir que esse medo te paralise de tal maneira a você viver para este medo, ser este medo o seu Senhor, e não Cristo. Entende isso? Ainda na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, eu adoro esse texto, capítulo 8, no seu verso 15, veja só o que Paulo diz. Com a graça de Deus nós chegaremos lá no capítulo 8, mas só para dar um pequeno spoiler aqui, né, uma pequena brecha do que será lá mais à frente, olha só o que Paulo diz no verso 15 do capítulo 8 de Romanos. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, ou seja, com medo, paralisados com esse medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. Ou seja, nós não temos da parte de Deus um espírito em nós, o próprio Deus vivendo em nós, para que vivamos com medo, com receio do dia de amanhã ou do que acontecerá no dia de hoje. E isso independe da situação que vivemos. Eu sei que é difícil, meus irmãos. Eu sei que é complicado pra caramba. E é de fato complicado. Poxa, tanta coisa acontecendo. Tem pessoas que viram na sua frente a morte. Não somente a sua própria, mas de outros. É realmente complicado. É realmente muito difícil da gente pegar e viver de uma forma tranquila, com o nosso coração livre do medo, da apreensão, da angústia, da aflição. Entretanto, quando os nossos olhos estão fixos em Cristo, isso se torna mais fácil, muito mais fácil. Amém? Tranquilo até aqui? Há alguma dúvida? Se você está conseguindo entender, podemos prosseguir. Ele ainda diz, no verso 1, tudo isso foi somente a parte do servo de Jesus Cristo, sim, meus irmãos. Mas fiquem tranquilos que nós acabaremos antes de meia-noite. Estou brincando, muito antes disso. É que esse início aqui realmente tem muita coisa para falar, mas depois a gente vai discorrer de uma forma mais rápida, tá bom? Ele diz assim, ó, ainda no verso 1, ele diz que ele foi chamado para ser apóstolo. Por que ele fala que foi chamado para ser apóstolo? A ideia aqui, meus irmãos, é que Paulo, ele foi muito perseguido assim como Cristo. Todos os apóstolos, né, todos os discípulos, enfim, todo aquele que se colocava como cristão naquela época era perseguido. Mas Paulo, em especial, ele foi muito perseguido, assim como Cristo também foi muito perseguido. E o que isso tem a ver? Por Paulo ser muito perseguido e colocarem ele como um falso apóstolo, como um falso cristão, ele está dizendo, olha, eu não me autoproclamei apóstolo. Eu não, da noite para o dia, disse, olha, eu sou apóstolo, como muito nos dias de hoje, nos nossos dias. Todo e qualquer um que se chama apóstolo é falso. Por quê? Olha o que Paulo está falando aqui, ó. Ele foi chamado para ser apóstolo. Não foi ninguém deste mundo que o chamou, mas foi o próprio Cristo. Para quem conhece a história, na sua ida para Damasco, Paulo, enquanto ia para Damasco, na cidade de Damasco, e ali para aprender, né, açoitar a muitos cristãos, que ele era um perseguidor de cristãos, né, no meio do caminho Cristo o encontra e ali ele tem a sua conversão. Desse modo, ele foi chamado, ele recebeu o seu chamado. Não foi por mérito dele, não foi por algo que ele se auto-identificou, de maneira nenhuma. Ele diz, olha, eu fui chamado para ser apóstolo, ok?
E o que significa a palavra apóstolo? Para começar a descomplicar algumas palavras aqui complicadas, não é? A palavra apóstolo, a grosso modo, de forma muito simples, também para não complicar demais, ela significa basicamente aquele que tem autoridade do que o enviou. Ou seja, vamos lá, para descomplicar ainda mais. Supondo que Cristo aparece para mim hoje, que seria impossível, tá bom? As Escrituras, elas não dão essa possibilidade. Você pode ter uma visão qualquer, mas Cristo aparecer hoje é impossível. Ele somente irá retornar para buscar a igreja e para nada mais. Mas supondo que ele aparecesse para mim hoje, só para dar o exemplo, ele diz para mim: olha, filho, vai lá e fale ao meu povo. Quando eu falar, eu estarei falando não em meu nome, mas no nome de Cristo ou na autoridade de Cristo, de modo que o que eu falo tem total autoridade, tem o peso de toda a autoridade de Cristo, como se fosse o próprio Cristo falando na minha boca, através de mim. Então, o apóstolo era isso. Ele era enviado, sim, porém com toda a autoridade. O apóstolo, ele tem a autoridade de Cristo, de modo que aquele que não ouvia nessa época um apóstolo, ele estava rejeitando o próprio Cristo, ok? Então é isso que ele está dizendo aqui, olha, eu fui chamado para ser a autoridade de Cristo nessa terra. E ele ainda diz, separado para o Evangelho de Deus, e este é o nosso título desta mensagem para quem viu aí no início, né? Ele foi chamado para o Evangelho de Deus. Meu irmão Oséias acabou de entrar, seja bem-vindo, meu irmão. Deus te abençoe. Se alguém mais estiver online aí, eu não estou vendo, tá? Só estou realmente citando os nomes que está aparecendo para mim. Ele fala que foi separado para o Evangelho de Deus. Nessa palavra separado também tem um outro contexto, mas para não demorar muito, eu não vou citá-la, tá? Vou deixar realmente essa pulguinha atrás da orelha. Num outro momento eu irei falar, tá bom? Só para a gente ganhar tempo. Mas ele diz que foi separado para o Evangelho de Deus. Por que ele coloca essa ênfase ou faz questão de dizer para o Evangelho de Deus? Existe outro Evangelho? Nós podemos responder, claro que não, somente existe o Evangelho de Cristo. Entretanto, meus irmãos, naquela época, principalmente, não diferente dos dias de hoje, existia muitas pessoas pregando falsos evangelhos, pregando um falso Cristo, pregando doutrinas mentirosas, doutrinas que Paulo mesmo vai falar que eram doutrinas de demônios, doutrinas seculares, doutrinas mundanas, que não era o Evangelho de Deus. Então, o que isso tem a nos ensinar? Que há o Evangelho de Deus. Não é um Evangelho de Deus, há o Evangelho de Deus, ou seja, um único. Todo e qualquer outro que esteja fora deste Evangelho, Paulo vai falar aos Gálatas, seja anátema, ou seja, que esteja debaixo de maldição. É isso que ele está dizendo. E só existe um único Evangelho. Não existe outro. De modo que, quando a gente assiste uma palestra, uma pregação, um vídeo como esse, e que tudo aquilo que foi falado está fora do Evangelho de Deus, este Evangelho tem que ser rejeitado. Ele não deve ser aceito. Mesmo que venha com boa aparência. Paulo, novamente vou citar os Gálatas, quando ele fala, olha, mesmo que até mesmo um anjo do céu venha a pregar um outro evangelho, não aceite. Não aceite, fique atento. Fique atento com tudo que você ouve. Meu irmão Gabriel, graças a paz, meu irmão. Felizaço em te ver aqui. Seja bem-vindo. Então, meus irmãos, fique atento com aquilo que você tem escutado. Pondere, não engula aquilo que estão te dando de uma hora para outra. Até mesmo eu que estou aqui, eu tenho constantemente falado, não fique com as minhas palavras. Consulte
a Bíblia. Consulte outras pessoas que estudam a Bíblia. Consulte, pesquise na internet, porque tem muitos estudos muito bons. E tire as suas conclusões daquilo que estão te falando, para que você não seja enganado. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, infelizmente e felizmente, porque isso é o cumprimento da palavra. Cristo disse em Mateus 24 que muitos seriam enganados e é o que está acontecendo. Ok? Então, mas ainda assim nós devemos ter cuidado para não sermos enganados. Então, é este Evangelho de Deus que Paulo está falando que vai até Roma para pregar. Mas o que tem este Evangelho? Agora ele vai começar a falar a partir do seu verso 2 que diz: o qual foi por Deus outrora prometido, por intermédio dos seus profetas nas sagradas Escrituras. Ou seja, o Evangelho de Deus, ele está aqui, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa. Ele está nas sagradas Escrituras. Não há jornal, não há livro, seja de quem for. Não há o Evangelho de Deus senão nas Escrituras. E quando eu digo isso, meus irmãos, eu não estou aqui negando os escritos de pessoas que escreveram a respeito da Bíblia, tá bom? Pessoas que escreveram a respeito da Bíblia, ainda assim, tem que ser colocada à prova, tá bom? Mas pode conter o Evangelho de Deus? Pode, tá? Só para deixar isso muito claro e acabar não desconsiderando anos de estudo de pessoas que trabalharam em cima da Bíblia para extrair algo e assim nos oferecer, tá bom? Então Paulo está nos falando no verso 2 que este Evangelho de Deus, ele foi prometido. E quem mesmo foi prometido no Antigo Testamento? Quem foi? Quem vem à sua mente quando você ouve isso? Nossa, o Antigo Testamento, qual era a promessa do Antigo Testamento? Começando lá em Gênesis 3,15 e vindo durante todos os profetas, principalmente. Quem foi? Jesus Cristo, o único, o verdadeiro, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é quem foi prometido. O Evangelho é sobre ele. E é isso que ele vai nos informar no verso 3, com respeito a seu Filho. Vamos conectar um verso com o outro para a gente entender? O qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito de seu Filho. Do seu Filho. O Evangelho é a respeito de uma pessoa, Jesus Cristo. Não é a respeito de você ou de mim. Não é a respeito da casa que queremos, não é a respeito do carro que queremos, das riquezas que queremos, do nosso melhor aqui e agora. Mas é a respeito de um homem que veio a este mundo para morrer por você e por mim, para se entregar na cruz do Calvário pelos seus e os meus pecados. É a respeito deste homem. Há muitas pessoas que querem o tempo inteiro ouvir mensagens que tocam no fundo do coração. Isso é bom, isso é maravilhoso, sim. Não estou descartando isso. No entanto, nós temos que muito mais ouvir sobre Cristo Jesus. É Ele que é o mais importante. É o mais importante. Na verdade, Ele é a única importância a qual nós vamos buscar nas Escrituras. Não é como nós devemos pegar e viver o melhor aqui e agora, meus irmãos. Não é de maneira nenhuma. Não é como vencer na vida, ainda que todas essas coisas estão expressas aqui nas Escrituras. Mas quando nós abrimos a Bíblia, a única coisa que nós temos que desejosamente, de forma fervorosa, a querer encontrar é Cristo Jesus. Nós temos que querer a Ele e nem a um outro. Nem a um outro. Paulo ainda nos informa, ainda no verso 3, dizendo: o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi.
Cristo, meus irmãos, para quem ainda tem dúvida, ele andou nessa terra como um homem. Pensa no seu sofrimento, naquilo que você já passou, naquilo que você está passando. Pensa na sua angústia, na sua aflição. Cristo, ele passou por tudo isso. Por tudo isso. E, no entanto, antes dele partir, alguns dias antes, se eu não estiver enganado, ele disse: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo, diz o Senhor. Ele não venceu por ele só, mas venceu por nós. Ele fez tudo isso por obediência ao seu Pai e consequentemente, para nós, por amor a nós. Você entende isso? Que toda essa aflição que você está passando, toda essa angústia que você está passando, alguém já passou. E este é Cristo Jesus. Se nós tivermos olhos para Ele e acompanhar cada coisa que Ele passou nessa terra, nós podemos ser confortados por isso. Não é uma verdade que quando a gente tem algum problema, passando por algum problema, né, nós costumamos a dizer para quem nunca passou por aquilo: olha, você não sabe o que eu estou passando. Não é verdade isso? Não é a primeira coisa que vem à nossa mente? Olha, você não sabe o que eu estou passando. Não é isso? Fala isso para Cristo. Ele sabe o que você está passando. Ele não somente passou, mas Ele conhece o seu coração. Ele sabe de cada passo que você dá. E Ele também disse que estaria conosco todos os dias de nossas vidas, até o retorno dEle. Meus irmãos, nós temos que diminuir um pouco essa valorização da nossa dor. Não estou dizendo, olha, não sinta dor. Não estou dizendo isso. Mas nós temos que colocar a dor no seu próprio nível e não supervalorizá-la. Quer supervalorizar algo? Supervalorize o que Cristo fez, porque infinitamente foi maior. E por favor, eu não quero ser insensível com sua dor, com aquilo que você já fez, com o que você está fazendo ou ainda fará. Mas é um contraste que nós temos que ver. Você quer ver também uma coisa muito interessante que nós podemos fazer como algo que vai nos ajudar a passar pelos problemas? Em Romanos capítulo 8, ele vai dizer no verso 18, a partir do verso 18, ele diz: porque para mim tenho por certo, ou seja, eu tenho certeza, sem sombra de dúvidas, que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Não podem ser comparadas. É incomparável aquilo que Deus já preparou para nós. Totalmente incomparável. O que você acha que vai melhorar o seu ânimo? O que você acha que vai fazer você levantar, dar um up na sua vida? Você ter ânimo após ânimo, dia após dia? É olhar para o seu sofrimento ou olhar para Cristo? O que você acha que vai te levantar, que vai te manter firme, de pé, sustentado, inabalável? Será olhar para as suas dificuldades, que provavelmente vai fazer você sucumbir, vai fazer você ter mais possibilidade de ter depressão do que cura a respeito daquilo que você está querendo? É claro que não. Agora, quando você ler texto como estes, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem, de maneira nenhuma, ser comparadas com a glória a ser revelada em nós. Isso nos fortalece. Isso nos coloca de volta ao jogo, de volta a esse mundo que é cruel, sim. Mas Cristo está conosco, meus irmãos. Ele é o Evangelho de Deus. Ele ainda diz no verso 4, ele veio, no verso 3 dizendo, veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus com poder. Foi designado Filho de Deus com poder.
Então vamos lá. Primeiro, Cristo ele não é somente homem, ele não somente soube e sabe, ok? Tudo que nós passamos na pele, tá? Mas também ele é o próprio Deus. Ele é o próprio Deus. Ele é a segunda pessoa da Trindade, ok? Ele não é somente filho do Pai, mas ele também está em essência junto com o Pai, unido com o Pai. Ele e o Pai são um, como ele já tanto falou, principalmente no Evangelho de João. Ele e o Pai são um. E o que isso tem a nos dizer, meus irmãos? Ele é poderoso demais para cumprir com tudo aquilo que ele se propôs a fazer e já fez. E ainda fará muito mais. E qual é a prova de que ele é Deus? Qual é a prova de que ele é Deus? Primeiro, Paulo ele informa, olha, ele foi designado Filho de Deus com poder. Que tipo de poder ele demonstrou? Segundo o Espírito de Santidade pela ressurreição dos mortos. Então são duas coisas. Cristo, ele viveu em santidade, em total santidade. Quem, meus irmãos, nessa terra viveu em total santidade, sem pecado nenhum, sem nenhum só tropeço? Quem? Ninguém. Quem, senão Deus, poderia fazer isso? Ninguém. Somente Ele. Somente Cristo. Esta é a demonstração primária de que Ele também é Deus. E a segunda é que Paulo aqui ele vai nos informar que Ele ressuscitou dos mortos. Ele não ficou morto. Isso é algo que tem que balançar o nosso coração. Isso é algo que tem que nos fazer dar um salto de alegria. Porque ele ressuscitou. Ele não ficou morto. Ele voltou dos mortos e hoje está assentado à direita de Deus Pai e reina eternamente. Ele não vai reinar ainda, ele já reina eternamente. Ele ressuscitou dos mortos, meus irmãos. Ele não foi mais um, como muitos que morreram e estão em seu túmulo. Assim, por exemplo, como Davi. Davi foi um excelente homem de Deus. Ele é reconhecido no Antigo Testamento e no Novo também como homem segundo o coração de Deus. Entretanto, Davi morreu e ficou morto. Cristo não. Ele morreu e ressuscitou. Que maravilha! Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele vai identificar de quem ele está falando. Para nós já era muito claro, mas aqui quando Paulo escreveu essa carta, ele estava escrevendo e conforme escrevendo, ele até então não tinha identificado a respeito de quem ele estava falando e agora ele vai falar no final do verso 4, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele não diz meu Senhor, ele diz nosso Senhor. Meu Senhor e seu Senhor. Isso se você estiver vivendo com essa disposição de ter Cristo como seu Senhor. Ah, mas por que você está falando isso? Porque infelizmente, meus irmãos, de fato, há muitos que estão somente procurando a Cristo como seu Salvador, por medo do inferno, por medo da morte e do inferno. Mas nós devemos buscar a Cristo como o nosso Senhor, querendo o servir voluntariamente. Nós não devemos viver servindo, buscando Ele como aquele que pode nos salvar, como se fosse um remédio. Você sabe, por exemplo, está com alguma febre, toma um dipirona. Está com alguma inflamação, toma um anti-inflamatório. É o que te salva, não é? Mas não é isso que Cristo quer ser para você. Ele quer ser aquele que te salva, mas também Ele quer que você o sirva, sendo Ele o seu Senhor. Novamente eu pergunto, está tudo muito claro? Você está conseguindo compreender? Estou indo rápido demais? Há alguma dúvida? Vou parar aqui rapidinho só para ler alguns comentários. De repente alguém fez alguma pergunta e eu acabei não vendo. Deixa eu só ver aqui.
Minha esposa pegou e respondeu ao comentário da minha sogra, dizendo que já passou para amiga dela, eu acredito, né, para amiga da minha sogra, o link, e ela falou que vai adicionar ele. Minha sogra pegou e disse que a Ana ligou a ela e falou que queria acompanhar agora. Meu sogro diz: meu genro, só vou pedir uma coisa, se for possível. Ore pela dona Ruth, de 73 anos. Ela estava internada no hospital de Acari com o Covid-19. Essa senhora veio falecer na quarta-feira à noite. Amém. Deixa eu só anotar aqui para não esquecer. A oração é pela família, né? Família que perdeu a dona Ruth, infelizmente. Minha irmã falou a respeito na conversa, né, de pedir para a Alessandra enviar o link para ela, imagino que seja a Ana. Deixa eu ver aqui. Estou vendo se tem alguma pergunta, tá, meus irmãos? Minha sogra pediu oração para as pessoas que estão em leitos dos hospitais e que estão sofrendo por parentes que perderão para essa doença e também para dar forças para os filhos que perderam, né, pais, mães, pedindo força e conforto para os seus corações. Amém. Deixa eu anotar aqui para não esquecer. Novamente eu pergunto, meus irmãos, quem puder aí, tá tudo muito sendo compreendido, já estou quase finalizando. Os textos a seguir agora não são muito demorados, pelo menos não pretendo demorar. Bom, tem mais coisa aqui. Peço oração para minha amiga Ana Maria, que tem um problema de saúde. Ana Maria. Meu irmão Luiz falou que até aqui bênção pura. Tiago, tudo certo. Minha sogra, ótimo. Gabriel, eu estou com nenhuma dúvida. Não estou com nenhuma dúvida. Amém, meu irmão. Então vamos lá, meus irmãos, só para a gente ir para o final. Verso 5 diz assim: por intermédio de quem viemos a receber graça. Eu vou pausar aqui para a gente entender parte por parte e depois fazer um todo, tá bom? Diz assim, ó: por intermédio de quem viemos a receber graça. Tendo em vista que Paulo aqui ele está falando sobre o Evangelho, meus irmãos, esse é o contexto do que nós acabamos de ler aqui, quando ele diz, por intermédio de quem viemos a receber graça, ele está falando, olha, através de Cristo Jesus, nós recebemos de graça o quê? Naturalmente, o Evangelho, que é a nossa salvação. Para você que até hoje tinha em mente a salvação por algum mérito seu, ou seja, olha, é só eu fazer aquilo que tá tudo certo, né? Os 10 mandamentos, para quem está acompanhando aí as lives, seja durante ou depois, tá vendo lá, né? O que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer. Nós, de fato, devemos seguir as leis, os 10 mandamentos, tá bom? No final dos 10 mandamentos eu vou falar algo que é parecido com o que eu vou concluir agora. Entretanto, apesar de nós devermos sim cumprir com os 10 mandamentos, cumprir com a lei do Senhor, não é através dela que nós seremos salvos. Entendeu? Não é através dela que nós seremos salvos. Ou seja, não importa se nós passarmos a nossa vida daqui para frente cumprindo todos os mandamentos, a salvação permanece sendo somente pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Não há outro meio. Você quer ver a prova disso maior ainda? Em Efésios 2:8.
Para quem tiver com a Bíblia aberta aí, acompanhando os textos que está sendo citado, você vai passar 1 Coríntios, 2 Coríntios, vai encontrar Gálatas e vai chegar aos Efésios. Efésios capítulo 2, no seu verso 8 e 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto, o quê? Isto o quê? O que vem antes? A fé. A fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Não há nada, meus irmãos, pode retornar para Romanos. Não há nada que nós venhamos a fazer, absolutamente nada que nós venhamos a fazer de bom, que nos dará mérito. É isso que eu quero que você entenda. É correto fazer o bem, é correto fazer a justiça, é correto nós seguirmos as leis. Ah, então para que servem as leis? Para que eu vou cumprir, já que eu não vou ser salvo por elas? Elas servem para dizer quem você é, para mostrar quem você é diante de Deus. Porque o ímpio, não está nem aí para as leis de Deus. Ele quer mais é transgredir. Ele não sente nada no seu coração quando ele peca. Ele quer viver uma vida promíscua. Ele quer viver uma vida de pecado. Ele quer viver uma vida transgredindo a lei do Senhor e não está nem aí. Agora, para o verdadeiro crente, não. Ele se importa quando ele peca. Ele sente isso automaticamente. É de uma hora para outra. Isso. Quando ele fala algo ruim para alguém que machucou, que feriu, ele não demora tempo. Ele não demora um dia inteiro ali para se desculpar. Ok? Ele não demora nenhuma hora sequer para sentir isso no seu coração. Pelo menos sentir. O baque, duvido. Ele pode até mesmo ali ser desobediente, ser aquela pessoa, seja homem ou mulher, turrão, turrona, né? Não, caraca, não vou falar não. Ih, tá doido, não vou falar não. Mas ele é vencido e convencido pelo Espírito Santo e não tem jeito. Ele vai se desculpar, ele vai querer se reconciliar, ele vai querer voltar à obediência a Deus. Ele vai fazer o que é chamado de conversão, é convergir para Cristo. Ele vai retornar o seu coração para Deus. Ok? Então é para isso que a lei serve. É para isso que o fazer o correto serve, para mostrar quem nós somos em Cristo, diante de Deus. Então, a salvação é pela graça. E o que é graça? É favor imerecido. Vamos lá, vamos diferenciar. Graça de misericórdia. Graça, favor imerecido. Na prática, o que seria? É Deus nos dando aquilo que a gente não merece, que é a salvação. Nós não merecemos a salvação, ok? Misericórdia é Deus deixando de dar aquilo que nós merecemos. E o que é? Punição, condenação, morte eterna no inferno. Então, misericórdia é Deus deixando de dar condenação, castigo. E graça é Deus dando o que não merecemos, salvação. Tá bom? E ele ainda vai completar no verso 5, que por intermédio de Cristo, que ele veio receber desta graça, deste evangelho, e também apostolado, novamente voltando ao que ele falou iniciando no verso 1, que ele foi chamado, e agora que ele vai dizer que ele não somente foi chamado, mas recebeu isso gratuitamente, sem merecer. Não foi por algo que ele fez, não sei por ele ser bonitinho ou feinho ou qualquer outra coisa. Não foi por ele ser um cara super inteligente em sua época, que ele era top de linha da sua época, o apóstolo Paulo. Em sabedoria, ele era um dos destaques da sua época. Mas não foi por isso. Foi de forma gratuita, um favor imerecido, como já expliquei. E mais ainda, por amor do seu próprio nome, do nome de quem? De Cristo.
Tudo é sobre Cristo, meus irmãos. Volto a dizer. Quando ele diz aqui, ó, por amor do seu nome, ele está dizendo que Cristo gratuitamente deu a ele o apostolado, esta autoridade de apostolado, o evangelho, a salvação através do evangelho, né? Tudo isso foi por amor do seu próprio nome, para o seu próprio benefício. Nossa, cara, que você está descrevendo um Cristo egoísta? Não, não, não. Ele é digno, é diferente. Ele é digno de toda honra, glória, louvor e adoração. Culto, oração, tudo. Ele é digno. Então, quando ele faz algo pensando em si mesmo, não é como nós, sentimentos egoístas, mas é simplesmente porque ele é digno. Ele é digno de receber toda a nossa honraria, toda. Então, tudo que ele faz pensando em si mesmo, bênção, porque ele merece. Ele merece. E ainda completa que tudo isso foi para a obediência por fé. O que significa dizer? Para a obediência por fé significa dizer que a fé que nós dizemos ter, ela gera obediência. É assim que nós temos vivido? É assim que você tem vivido? Em obediência? A fé que você diz ter, a fé que eu digo ter, será que está causando em nós obediência a respeito da palavra? Nós estamos buscando viver essa obediência? Confronte a você mesmo. Não deixe de se confrontar. Seja sincero com você mesmo. Avalie o seu coração. Perceba o que tem, porque quanto mais rápido você perceber isso, mais rápido você vai saber como sanar esse problema. É isso que nós temos que fazer. Eu gosto muito de usar uma comparação daquelas pessoas que têm vícios, né? Vícios de todo e qualquer tipo. Comida, bebida, atitudes, enfim, vícios, ok? Quando a pessoa é viciada, o que nós já costumamos a ouvir, né? E até mesmo a reproduzir? Olha, para você vencer esse vício, inicialmente, você precisa reconhecer que tem um problema. Quem já ouviu isso? Para você vencer esse vício, você necessita, em primeiro lugar, reconhecer que tem um problema. É exatamente isso, meus irmãos. É isso que nós necessitamos. Reconheça que você tem um problema. Travou aqui. Voltou aí, meus irmãos? É que travou aqui. Voltou? Tudo certo? Amém. Só recapitular aqui. Só ler aqui, peraí. A obediência por fé. Nós necessitamos demonstrar isso. Esta obediência com as nossas atitudes. Não somente falar, olha, eu tenho fé. Já viu isso? Eu tenho fé. Ok, me prova. Tiago, no capítulo 2, se eu não estiver enganado, na sua carta, ele vai falar, olha, mostra-me a sua fé sem as obras, que com as minhas obras eu mostrarei a minha fé. O que ele quer dizer? Olha, a fé, ela necessita ser confirmada pelas obras, pelas atitudes. Eu gosto muito de dar esse exemplo. Imagina, deixa eu pensar aqui, só para relembrar. Imagina um filho, né? Eu chego pro meu filho e falo, filho, eu te amo. No entanto, eu todo dia deixo ele de lado. Todo dia eu digo não para ele. Nem mesmo quando é algo legal, nem mesmo quando é algo possível, lícito, eu digo não para ele. Que amor é esse que não faz o bem? Que amor é esse que não abraça? Que amor é esse que não cuida? Entende? Então não basta falar, tem que demonstrar. Assim é a nossa fé.
A nossa fé ela necessita ser demonstrada dia após dia. É isso que nós precisamos. E é isso que Paulo está também querendo nos comunicar aqui. Verso 6. Ele vai dizer agora, olha, não é somente eu, não é somente os apóstolos, mas de cujo número sois também vós, chamados para serdes de Jesus Cristo. Nós não fomos chamados para ser do pastor, do diácono, do presbítero, do irmãozinho evangelista, de ninguém. Nós fomos chamados para ser de Cristo Jesus. Todo e qualquer pastor, e isso até o pastor lá da igreja pegou e falou isso em uma das lives, eu aqui vou me apropriar das palavras dele. As ovelhas não é do pastor de sua igreja, mas é de Cristo. O pastor, ele pastoreia, ele cuida dessas ovelhas. Então, todo e qualquer pastor que quer pegar e se apropriar das ovelhas, de modo a dizer, olha, se você for para outra igreja, tu não é mais minha ovelha não. Que loucura é essa? Da onde ele tirou isso? As ovelhas não é dele, é do Senhor Jesus Cristo. Não é dele. Então, se você não se sente à vontade lá e tem razões bíblicas, principalmente, porque eu não quero incentivar aqui a saída de ninguém da onde está, tá bom? Por qualquer razão. A gente deve pegar, ponderar, ver o que Deus tem a nos dizer a respeito das Escrituras, tá bom? E depois, em oração, né, em concordância com o que Deus falar no nosso coração, assim a gente tomar nossas atitudes, tá? Mas quando você for partir, olha, comunique sim ao seu pastor, mas o que ele falar, olha, não, você tem que ficar aqui, faz isso não. A igreja de Cristo é uma só. O corpo de Cristo é um só. Então, independente da igreja A, B, C ou D, toda a igreja de Cristo é uma só. Ok? Aqui está dizendo, nós fomos chamados para ser ovelhas. Eu acrescento ovelhas, mas aqui está escrito, para serdes de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. E mais o que? Ele agora vai falar com os romanos coisas, pelo menos uma coisa muito boa, muito interessante, para fechar. A todos os amados de Deus, que estais em Roma, chamados para serdes santos. Santos. Vocês lembram que eu falei no verso 1, que eu ia falar em uma outra ocasião, o que significa a palavra separado? Não exatamente aqui nesse contexto. Entretanto, ela serve também para nós fazermos uma conexão com o verso 7. A palavra santo, ela significa separado para alguma coisa. Com o fim, separar, algo está separado para o fim de alguma coisa, tá bom? No contexto bíblico, esta coisa separada é para Deus. Para viver em santidade para Deus, em obediência para Deus, para fazer aquilo que é de Deus somente. Os meus desejos não estão envolvidos? Não, não estão. Se os seus desejos estiverem em conformidade com o Evangelho, com a palavra de Deus, amém. Agora, se estiver fora, rejeite-o. Rejeite-o por amor a Deus. Tá falando é fácil. Muito difícil, realmente. Extremamente difícil. Eu estou aqui lhe comunicando as Escrituras, mas também para mim é muito difícil. Eu não estou aqui em posição, meus irmãos, de alguém que faz tudo fácil. Não! Nossa, é extremamente difícil vencer essa carne. Enquanto nós vivermos nessa terra, nós iremos viver uma batalha, uma guerra. Literalmente uma guerra mesmo, travada. Mas, no entanto, isso não tirou de Deus, né, a ideia de nos chamar para ser santos. Deus, ele sendo santo, ele não pode exigir menos do que isso. De maneira nenhuma. Ele vai sempre exigir o padrão que ele é. Porque nós somos imagem conforme a sua semelhança. Meus irmãos, só para não demorar mais, esta tarde é isso que eu gostaria de trazer para vocês. Eu vou falar aqui, trazer algumas aplicações para a nossa vida,
para que nós venhamos a guardar em nossa mente, mas desde agora eu já venho te dizendo, deixa aí o seu comentário a respeito do que você ouviu, qualquer dúvida que você tiver, ou acréscimo a respeito do que você quiser falar, enfim, fique à vontade. Mas ouça, antes disso, ou conforme vai escrevendo, ouça ao mesmo tempo. E que nós necessitamos entender é que nós não devemos ser escravos do mundo, mas de Cristo. A nossa servidão não está para este mundo, mas sim para o Evangelho de Deus. Se nós vamos nos fazer escravos, servos, que sejamos de Cristo, não do medo, não do mundo e não dos nossos próprios desejos, mas de Cristo. Essa é a primeira coisa. Segunda coisa, somente para relembrar, que o Evangelho é a respeito de Cristo. Se o Evangelho que você ouvir não tiver Cristo inserido e ele for o centro deste Evangelho, rejeite. Rejeite. Mas como? Vamos lá. Dentro desse ponto da aplicação, como que você pode rejeitar algo que você não conhece? Se você não estudar a Bíblia todos os dias para aprender mais dela, ouvir lives como essa, ou como a do pastor e outras mais que tem por aí que são excelentes, como que você vai aprender? Como que você vai fazer o contraste do que é bom e o que é ruim? Tem muitas pessoas que vivem falando, olha, não julgueis, mas vai ver o contexto do que significa isso. É lícito, meus irmãos, é correto nós julgarmos sem condenar alguém, ok? Nós devemos julgar o que é bom e o que é ruim, o que é correto e o que é incorreto, quem é verdadeiro cristão e quem é falso. É só você ler Mateus capítulo 7, a partir do verso 15. Cristo ali ele vai dar essa dica, olha, pelos seus frutos os conhecereis. É pelas atitudes, por aquilo que fala, por aquilo que vive. É assim que nós conhecemos quem é e quem não é. Mas como que você vai fazer esse contraste, essa diferença, ter esse discernimento, se você não estudar a Bíblia? Se você não buscar se aprofundar? É necessário que assim você faça. E mais, meus irmãos, nós devemos viver em obediência por fé. A fé que dizemos ter, ela deve gerar obediência, uma vida de obediência. Não de vez em quando obedecer quando quiser, mas uma vida de obediência. Orar, jejuar, ler as Escrituras, pregar o Evangelho, assistir, ou seja, dar assistência a outras pessoas. Ser um cristão, ser uma cristã. Que Deus abençoe a sua vida. Vou ler aqui novamente alguns comentários, mas desde já eu quero lhe agradecer por me aturar até agora, a esse tempo todo. Aqui para mim não aparece o tempo de live que foi feito, mas se você ficou até aqui é porque Deus estava falando com você. E fico muito feliz, muito contente em saber que você ficou do início ao fim. Deus seja louvado por isso. Novamente eu peço para que você venha a compartilhar esse link com outras pessoas. Assim que eu terminar aqui, esse link vai ficar disponível. Ô meu irmão Anderson, esposo de minha irmã Bia, seja bem-vindo, meu irmão. Que bom que você estava aqui vendo junto com a gente. Mas vamos lá, vou ler alguns comentários aqui. Meu irmão Zé falou, né? Deus te abençoe sempre, meu irmão. Amém. A ti também e a sua família. Continue te guardando. Gabriel, ele diz, é verdade, o reconhecimento em primeiro lugar. Tiago, glória, isso mesmo. Minha sogra diz, a guerra é grande, mas a vitória em Deus é muito melhor. Sim, louvado seja Deus, é exatamente isso.
Meu irmão Luiz, ele diz: bênção demais, meu irmão, cada dia que ouço esta passagem sou cada vez mais edificado. Que Deus continue te abençoando. Amém, meu irmão, a ti também. Minha esposa disse amém. Novamente, meu irmão Luiz diz: tenho para mim que o apóstolo Paulo, entre outros apóstolos, pregam Cristo e nós também necessitamos fazer o mesmo e avaliar o que está sendo pregado por outros e ver se está em concordância com a palavra. Se estiver pregando sobre Cristo, bênção. Caso contrário, rejeite, pois isto é falso. Exatamente. Meu irmão, Prado atrasado. Não, fica tranquilo. Assisti depois, isso aí. Pô, obrigado, cara. Pode ter certeza que você vai ser muito edificado, tá bom? E é aquilo, vamos compartilhar esse link aí para que a palavra de Deus ela venha a alcançar o máximo de pessoas. Meu irmão Luiz diz aqui que pede oração por muitos amigos que estão com essa epidemia. Meus irmãos, estamos chegando ao final. Se você tiver ainda aí seu pedido de oração, fica à vontade, tá? Ele botou os nomes aqui. Deiler. Ribeiro. Mais algum pedido de oração? Até agora eu tenho aqui Ruth, Ana Maria, o Deiler e o Ribeiro, além que minha sogra já havia pedido, orações pedindo força, né, para as famílias, para todos. Algo a mais? Algo a acrescentar? Algo a considerar? Ninguém? Eduardo é seu filho, né, meu irmão? Ah, seu irmão, ok. Tá bom. Meus irmãos, se mais alguém tiver aí pedido de oração, eu vou com toda certeza acrescentar. Em outro momento, em outro período, estarei aqui orando, com certeza. Mas com esses nomes que eu aqui já tenho, só para despedir vocês também. Vamos orar. Acrescente aí também o nome de Ruth, Ana Maria, Eduardo, Deiler e Ribeiro, entre outras pessoas, né? Vamos orar juntos, meus irmãos. A Igreja do Senhor, quando está reunida, ela é ouvida com certeza, não somente reunida, né? Mas Deus se agrada da união da sua igreja. Meu irmão Prado colocou aqui aos guerreiros e guerreiras que estão nessa guerra contra esse vírus aqui no JK. Amém, meu irmão. Minha sogra colocou aqui também, basicamente a mesma coisa que o Prado. Amém. Vamos orar. Senhor, Deus amado, Pai glorioso, louvado seja o teu nome, Pai querido. Muito obrigado, Senhor, por esta tarde em que tivemos aqui unidos com irmãos amados, preciosos para ti, Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, por toda a mente que foi aberta, por cada coração, Senhor Deus, que sentiu o teu toque esta tarde, convencidos do teu evangelho. Pai eterno, muito obrigado, que o Senhor continue edificando a vida de cada um deles, Senhor Deus. Pai eterno, que o Senhor venha a continuar abrindo a mente de outros que ainda
ouvirão esta live, Senhor Deus, posteriormente. Pai Santo, eu venho orar pela Ruth, pela Ana Maria, Senhor Deus, também, Senhor Deus, pelo Délia, pelo Eduardo, pelo Ribeiro, Senhor Deus, e por muitos outros, Pai querido, que o Senhor bem conhece, o Senhor bem sabe a situação de cada um deles, Senhor Deus. Oh, Pai amado, em nome de Jesus, Senhor Deus, eu venho orar, Pai querido, implorando a Ti, Senhor Deus, para aquele que necessita de conforto, que o Senhor dê conforto ao seu coração. Para aquele, Senhor Deus, que necessita de cura, que o Senhor conceda a cura, Pai eterno. Aquele que necessita, Senhor Deus, de se manter firme, inabalável em Cristo Jesus, Senhor, que este venha receber igualmente, Pai eterno. Por favor, Deus amado, que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito sobre cada um que foi citado aqui, aqueles que eu não citei, mas, no entanto, estão igualmente necessitando de Ti. Pai Santo, os médicos, os faxineiros, os enfermeiros, Senhor, de todos os hospitais, não somente deste Rio de Janeiro, mas de todo o Brasil e do mundo, Senhor, ao qual estão, Senhor Deus, na linha de frente, batalhando, guerreando, Senhor Deus, contra este maldito vírus que nos sobreveio, Pai eterno. Por favor, Senhor Deus, assim como Cristo venceu na cruz do Calvário em nosso lugar, levando sobre si não somente os nossos pecados, Senhor Deus, mas todas as nossas chagas, todas as nossas feridas, todas as nossas doenças, Pai eterno, que neste dia, Senhor Deus, venha mais uma vez, Senhor Deus, a Tua mão poderosa sobre todo este Brasil, sobre todo este mundo, Senhor Deus, fazendo uma faxina completa, Senhor Deus, retirando dos enfermos aquilo que não presta, Senhor Deus, não somente a respeito do coronavírus, pois infelizmente grudamos tanto a nossa mente com este vírus que esquecemos que ainda há outras doenças, Senhor, como a dengue, a chikungunya, a zika, o câncer. Oh, Senhor, por favor, cura, Senhor Deus, as enfermidades de modo geral, a gripe comum, Senhor. Cura, Deus amado, por favor, Senhor. Venha com a Tua mão poderosa estendida para abençoar-nos, Senhor, por Sua graça e misericórdia. Conceda-nos isto, Senhor, por favor. Não nos desampare, Senhor Deus, pois eu bem sei que não irá nos desamparar, mas ainda assim, Deus amado, como um ser humano, miserável, pecador que sou, necessitado demais da Sua graça, Senhor Deus, eu lhe imploro, dá-nos dessa graça. Senhor, por favor, vá na casa de cada um, Senhor Deus, que acompanhou esta live e os que ainda irão acompanhar. Vá, Senhor Deus, e visite-os, Senhor Deus. Mas não somente uma visita, mas faça morada, Deus amado, em cada coração, Senhor. Retirando tudo que não presta, Senhor Deus. Fazendo uma limpeza completa com o sangue de Cristo derramado na cruz. Oh, Senhor Deus, por favor, eu lhe imploro, Pai Santo, conceda-nos desta graça. Converta o coração que ainda não está convertido, Senhor. Converta, Pai amado, em nome de Jesus. Traga-os para junto de Ti, Senhor. Traga-os para junto de Ti, que o Teu Santo Espírito, que veio a este mundo para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, venha fazer morada em todos. Tudo para a honra e glória Sua, Deus amado, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a todos que aqui estiveram e já marcar com vocês a próxima live a respeito da carta de Paulo aos Romanos. Será, se alguma coisa mudar eu aviso, mas será na quarta-feira, tá bom? Na terça-feira nós teremos a live do 9º mandamento e na quarta-feira mais uma a respeito de Romanos. Agora, ainda na verdade no capítulo 1, porém a partir do seu verso 8, tá? A partir do seu verso 8, só ver até onde que eu vou, até o verso 15, tá? Então, nosso próximo encontro sobre Romanos é a partir do verso 8 até o verso 15, tá? Então, espero que você esteja aqui comigo, eu espero que você venha a querer a estar aqui, para que igualmente nós sejamos edificados, tá bom?
Só ler aqui mais um comentário que eu vi. Meu irmão Prado colocou o nome aqui: Edir, Gilberto, Sandro, Leandro, Juliana. Amém, meu irmão. Vou acrescentar esses nomes, sim. Tiago colocou: Deus abençoe sua vida e família. Tamo junto. Amém, amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado mais uma vez, tá? Tenham um restante de final de semana maravilhoso e nos encontraremos aqui primeiramente na terça-feira e na quarta-feira também, tá bom? Grande abraço, beijão.